Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Pedir aos irmãos que, por gentileza, abra sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 7 a seguir. Eu quero louvar a Deus por esta tão honrosa oportunidade que Ele nos confia de estar aqui essa noite. Pela primeira vez, o Senhor nos dará a honra de estar ministrando nesse altar. Louvar a Deus pela vida dos nossos líderes, pastor Rogério Martins, pastor Érica Martins. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus, aos nossos dirigentes, pastor Edivaldo, pastor Aline, também muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês em nome do Senhor Jesus. Aos homens de Deus que estão aqui no nosso altar, pastor, Deus abençoe a sua vida, meu amigo pregador Wagner. Deus abençoe, irmão Júnior. Aos irmãos da congregação da Vila Cabral, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe toda a igreja, sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. Eu quero também louvar a Deus essa noite pela vida da minha esposa, que está ali, que louvou aqui. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Rafael, que nos fez o convite. Deus abençoe a vida dele e a família dele, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7. Quantos encontraram, digam glória a Deus. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que ela se afastasse de mim. E Ele me disse: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Você senta glorificando a Deus e bendizendo a Ele. Meus irmãos, como conhecido pelos judeus, Saulo, ele era, pode-se dizer, um dos maiores perseguidores da igreja, um dos maiores perseguidores do povo de Deus, a saber, dos apóstolos. E a Bíblia nos diz que logo após a morte de Estevão, os soldados levaram as vestes de Estevão até os pés de Saulo, e a Bíblia diz que ele respirava ameaças contra o povo de Deus, contra a igreja. A Bíblia diz que ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas para ter acessibilidade para fechar as igrejas, para parar com a obra de Deus, para parar com o avanço da pregação e propagação do Evangelho. A Bíblia diz que o mesmo vai no caminho de Damasco e uma luz
o próprio Cristo em forma de uma luz aparece para ele no meio do caminho. Aquela luz ofusca a sua visão, e a Bíblia diz que ele cai com o rosto em terra. Ele caindo com o rosto em terra, o próprio Cristo fala com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem fala comigo? E o Senhor responde: sou eu, Cristo, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Senhor, para onde eu vou, o que eu faço? O Senhor Jesus responde para ele: olha, continua na tua caminhada, vai para onde você estava indo. E a Bíblia diz que Saulo ele vai estar na casa de Judas, e o Senhor, por intermédio de uma visão, ele vai falar com um discípulo chamado Ananias, e vai dizer: Ananias, vai lá na rua chamada à direita, e lá você vai encontrar um moço, um rapaz, faz 3 dias que ele não se alimenta, e ele está orando. Eu preciso que você imponha as suas mãos sobre ele, e a sua visão volte, e ele seja cheio do Espírito Santo de Deus. E Ana diz: Senhor, quem é o vaso? E o Senhor diz: é Saulo. Disse: não, tem algum problema. Como é que eu vou chegar lá? O rapaz está perseguindo a igreja, está perseguindo os teus filhos, os teus servos. Eu chegando lá, ele vai querer me matar. O Senhor olha para ele e diz: vai lá, porque ele para mim é um instrumento escolhido. Porque a humanidade, os homens, sempre tendem a olhar para nossas falhas, para nossas fraquezas, para nossas fragilidades. E talvez, diante dos olhos da humanidade, as pessoas te olhem com olhar torto, te olhem com olhar de menosprezo, te olhem com olhar de humilhação. Mas para Deus, você é um vaso escolhido. A Bíblia diz que Ananias se destina à casa de Judas, e quando ele chega lá, ele encontra Saulo no seu período de oração, e ele diz: Saulo, quem me enviou aqui foi o mesmo que te encontrou no caminho de Damasco. E a Bíblia diz que ele impõe as mãos sobre Saulo, caem dos seus olhos como que escamas, e ele torna a ver, e ele ora pelo mesmo, e o mesmo é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir para você melhorar o glória. Quando ele chega lá, ele estava cego, mas quando Ananias põe as mãos sobre ele, caem dos seus olhos a cegueira, e ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém que andava sem paz, andava perturbado, andava sem direção, fazendo tudo errado, de torto a direito. Agora o próprio Cristo se encontra com ele e diz para ele: você para mim é um vaso escolhido. E agora o Senhor diz para ele: você vai anunciar, você vai pregar aquilo a quem tanto você lutava contra. O mesmo evangelho que você queria por fim, agora você vai pregar. Com as pessoas que você queria matar, agora você vai ter que se juntar a elas para pregar o evangelho, para ganhar vidas, para salvar almas. É para isso que eu te chamei, Saulo. E a Bíblia diz que Saulo viaja, ele vai começar a pregar, ele vai começar a testemunhar o que Deus fazia, o que Deus fez na vida dele. No capítulo 19 de Atos, a Bíblia diz que por intermédio dele, o Senhor fazia coisas extraordinárias. Aonde ele empunhava as mãos, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas, pessoas vinham até ele, tomava dele os seus lenços e aventais, levava para pessoas possessas, pessoas perturbadas, pessoas sem paz, e as mesmas eram curadas, eram transformadas por causa da unção, por causa da presença do Espírito
Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele fazia milagres extraordinários. Só que no texto em que nós lemos, por trás do Saulo transformado, por trás do Paulo, existia algo escondido, existia algo consigo mesmo que ele guardava e que nesse texto ele vai descrever para nós. O Saulo, que as pessoas iam até ele para tomar seus lenços e aventais, e por intermédio disto as pessoas eram libertas e curadas. Ele vai revelar para nós que com a graça, que com a unção, que com a presença do Espírito Santo que ele ganhou, que ele recebeu, ele recebe também um espinho. O que Deus faz algo, o que Deus faz na vida dele é algo tão grande, tão grandioso. Só que Deus resolve resolve presentear a ele com algo inusitado. Ele vai contar no início do capítulo 12 que a gente percebe que ele vai se referir como se fosse a outra alguém, mas ele está se referindo a ele mesmo. Ele vai dizer que tem uma visão dos céus, ele vai ver coisas, ele vai ouvir coisas das quais ele não pode mencionar, ele não se sente capaz de descrever as visões que Deus dava a ele. E você sabe, nós somos seres humanos. A gente prega, é uma bênção. A gente canta, é uma bênção. A gente ora, é uma bênção. A gente faz a obra, é uma bênção. O Espírito Santo de Deus faz. Mas se a gente não tiver cuidado, o nariz empina. Se a gente não tiver cuidado, a gente fica orgulhoso. Se a gente não tiver cuidado, a gente fica prepotente. Se a gente não tiver cuidado, a gente começa a deixar o Espírito Santo do lado e querer agir por vontade própria. E Paulo ele vai dizer, olha, por causa da grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E a primeira coisa que o Senhor me ensina aqui, o homem não sabe se parar, mas eu sei como parar o homem. Eu vou repetir isso aqui. O homem não sabe como se parar, como se dominar, mas eu sei como parar o homem. Paulo está querendo dizer, olha, quando eu recebia as visões e as revelações, eu queria empinar o nariz, ficar orgulhoso, prepotente, mas por causa disso, Deus me dava a visão, mas também me deu um espinho. Só quem já se furou com um espinho sabe. Só quem já se machucou com um espinho sabe a dor do espinho. Como o espinho incomoda, como o espinho inflama, causa febre, como o espinho machuca, como dói, como é doloroso. Paulo, ele vai dizer que foi-me dado, é como se fosse um presente. Ele não pediu, ele não procurou, ele não foi atrás. Deus olhou para ele e disse, tome de presente. O quê? Um espinho. Imagine que Deus olha para você e diz, eu tenho um presente para te dar. Que você diria, Senhor, eu quero de presente. O Senhor não pergunta para ele, olha, o Senhor não diz para ele, aqui estão as opções dos presentes que eu tenho para te dar. O Senhor diz para ele, eu tenho um presente para te dar. E sem que você pergunte o que é, eu te digo logo, é um espinho. Não se sabe ao certo que espinho era esse. Alguns estudos vão dizer que era problema nos olhos, problema nas pernas. Alguns vão dizer que eram fortes dor de cabeça, que eram convulsões. Mas a Bíblia não vai dar resposta para este espinho. Ele diz que foi-me dado este espinho na carne. Mensageiro de Satanás para me esbofetear. É como se ele estivesse dizendo, olha, quando Deus me dava a visão, eu queria me gloriar.
Mas o espinho falava comigo, como mensageiro, dizendo: não vai por aí não, você sabe de onde foi que você veio. Não trilha por aí não, você sabe de onde foi que Jesus te arrancou. Ô glória, eu estou sentindo a graça do Pai aqui. Não trilha por esses caminhos não, você sabe de onde foi que Ele te arrancou. Não volta para onde você já veio não. Ele disse que todas as vezes que ele queria se gloriar, o espinho lembrava a ele. Ele disse: mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu apanho todo dia desse espinho. Porque todo dia eu estou sujeito a errar, todo dia eu estou sujeito a falhar, todo dia eu estou sujeito a querer ser quem eu quero ser, mas o espinho não deixa. O espinho é uma marca de Deus em Paulo. Quando Deus coloca, pastor Edivaldo, o espinho em Paulo, Deus está dizendo para Paulo: eu te firo, mas eu não te perco. Oh glória! Eu vou repetir isso aqui. Quando Deus coloca o espinho em Paulo, Ele está dizendo: Paulo, eu te firo, mas eu não te perco. Você está ferido, mas está na minha presença. Você está ferido, mas está comigo. Você está ferido, mas está nos meus braços. Você está ferido, mas está sob os meus cuidados. Eu te dou visão, te dou revelação, eu te uso, eu te encho, mas te dou espinho. É bari comasse, ora é baia. Pastor, o senhor entende que o espinho que Deus coloca em Paulo é uma forma de Deus dizer: eu te amo, eu cuido de você. É uma forma de Deus olhar para Paulo e dizer: Paulo, isso é meu cuidado por ti, é o meu zelo, eu te amo. Porque eu te amo, eu vou te colocar um espinho. Me pergunte por quê? Porque Deus sabe que se Ele não tivesse colocado o espinho em nós, nós não estávamos aqui hoje. Oh, Espírito Santo de Deus. Pastor, eu vou dizer algo muito forte aqui. Deus prefere te ter ferido na presença dEle do que sarado fora dela. Não, por gentileza, olha para quem está do teu lado, diga assim para ele: Jesus prefere te ter ferido aqui do que sarado lá. Diga para o seu irmão: você está ferido, mas está aqui. Está todo doído, mas está aqui. Está quebrado, mas está aqui. Está com espinho, mas está aqui. Diga para o seu irmão: Jesus te comprou e não te larga. Diga para o seu irmão: você é dele e ninguém te tira da mão dele. Eu posso ouvir um glória a Deus? Olha o que Paulo diz. Por 3 vezes, quantas vezes? Por 3 vezes eu orei ao Senhor, pedindo que Ele afastasse de mim esse espinho. Ponto final. Sabe o que eu entendo aqui? Pela primeira vez, lá vai Paulo: Senhor, eu tenho um pedido especial a te fazer. Primeiro eu quero te agradecer por tudo, né? O Senhor tem me usado, o Senhor tem feito grandes coisas por intermédio da minha vida. Pessoas têm sido curadas, libertas. Mas eu tenho um pedido especial para te fazer. Diga, Paulo, tira de mim esse espinho. Aí Deus foi calado, o pastor Rafael. Fala nada. Aí ele volta. No outro dia ele vem de novo: Senhor, eu estou aqui, te agradeço, obrigado por tudo, mas eu tenho um pedido especial para te fazer. Tira de mim esse espinho. Deus nada. Aí ele vai embora, no outro dia ele volta e diz: Senhor, mais uma vez, olha eu aqui, e eu tenho um pedido a te fazer. Diga, tira de mim esse espinho. O Senhor nada. Nós precisamos entender uma coisa: que o fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não esteja nos ouvindo.
Sabe por que Deus não responde? Porque Ele não responde oração de revoltado. Ele ouve, mas Ele não responde oração de revoltado. Vou repetir. Ele ouve, mas Ele não responde oração de revoltado. Porque quando a gente está sofrendo por causa do espinho, a gente diz tudo o que quer. Que vem na cabeça, desce para o coração, a gente coloca para fora. Eu não vou mais para a igreja. Eu vou desviar. Vou parar de cantar. Vou parar de pregar. Não vou falar com o pastor. Não vou falar com a pastora. Não vou dar Pai do Senhor, irmão. Mas você já parou para pensar e analisar que todas as vezes que você diz que vai parar de fazer uma coisa, daqui a pouco, ou até no outro dia, você volta a fazer? É o espinho. Ainda eu não estou gostando, está ruim, não é o que eu queria, mas daqui a pouco, ou amanhã a gente se conforma. É o espinho. Porque é Deus querendo nos ensinar a viver com espinho. É Deus dizendo assim, olha, você precisa entender que esse espinho não é para te matar, é para te fazer crescer. Esse espinho não é para te parar, é para te fazer andar. Oh, glória a Jesus. Diga para o seu irmão, esse espinho não vai te matar, não vai te parar, mas esse espinho vai te fazer andar, fazer caminhar, andar para frente. E Deus fica calado, Deus fica em silêncio. Enquanto a gente está reclamando, murmurando, ó, Deus está em silêncio. Aí parece que Paulo se conforma com o espinho, ele fica calado agora. Ele olha e diz, eu orei 3 vezes, o Senhor não respondeu, então eu vou ficar calado. Porque ou a gente para de reclamar para ouvir Deus, ou a gente continua reclamando sem ouvir Ele. Paulo se cala. Quando Paulo se cala, olha o que Deus diz para ele. A minha graça te basta. A minha graça é o suficiente. A minha graça é o que você precisa. A minha graça é o necessário. Paulo está orando dizendo, tira o espinho. O Senhor está dizendo, a minha graça te basta. Tira o espinho. A minha graça é o suficiente. Tira o espinho. A minha graça é o que você precisa. Deus está dizendo, Paulo, deixa de ser bobo. Eu te dou o espinho, mas também te dou graça. Eu te dou o espinho, mas eu também te dou graça. Eu te dou o espinho, mas eu também te dou graça. Eu te dou o espinho, mas eu também te dou graça. Você está com espinho, mas está cheio de graça. Você está com espinho, mas está com graça. Você está todo quebrado, irmão, mas está com graça. Você está ferido, mas está com graça. Você está machucado, mas está com a graça. Há uma graça de Deus que te abraça, que te envolve, que você pensa que vai parar, mas não para. Você pensa que vai desistir, mas não desiste. Você pensa que vai ficar prostrado, mas não fica. Você pensa que vai morrer, mas não morre. Você pensa que é o fim, mas não é o fim, porque é uma graça de Deus que te dá força, é uma graça de Deus que te fortalece, é uma graça de Deus que te reveste, é uma graça de Deus que te levanta. Diga para o seu irmão, seja cheio da graça de Deus. Paulo, a minha graça é o suficiente, a minha graça é o que você precisa. Quando você está fraco, eu te dou graça. Quando você está com vontade, sem vontade de orar, eu te dou graça.
Quando você está sem vontade de jejuar, eu te dou graça. Quando você está sem vontade de vir para a igreja, eu te dou graça. Quando você pensa que vai parar, está já caindo, eu dizer, eu te dou graça. Você já parou para pensar porque você nunca caiu, você nunca saiu da presença dele, porque você nunca desviou, porque a graça de Deus tem te alcançado aonde você vai, para onde você anda, anda com a graça, para onde você vai, vai com a graça. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui essa noite para abraçar a tua alma, para dizer para você: você não vai morrer, você não vai parar, não vai desistir, não vai ficar prostrado no caminho, porque a minha graça é maior do que as dores do espinho, a minha graça é maior do que o sofrimento, a minha graça é maior do que a angústia, a minha graça é maior que a depressão, a minha graça é maior que um vírus, a minha graça é maior do que qualquer coisa. A graça de Deus supera as dores de um espinho. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Pastor, olha como o pensamento de Paulo muda rápido. O Paulo que estava dizendo: Senhor, arranca de mim o espinho. E agora ele aprende que a graça é maior do que o espinho. Ele diz: eu mais me gloriarei. Eu mais me alegrarei nas minhas fraquezas. Por quê, Paulo? Porque quando eu estou fraco, você perdeu de dar glória, eu vou repetir de novo. Quando Paulo entende que a graça é maior do que o espinho, ele diz: eu mais me alegrarei, mais me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, quando eu penso que vou cair, quando eu penso que vou ficar prostrado, quando eu penso que vou morrer, quando eu penso que vou parar, se eu fosse você, já tinha levantado as duas mãos e dizia alguma coisa para ele, porque é uma graça de Deus sobre a tua vida, é uma graça de Deus sobre a tua cabeça. Levanta as duas mãos lá pro alto e diz alguma coisa para ele. Abre a boca para adorar, abre a boca para glorificar, porque você está aqui cheio da graça de Deus. Ele está te renovando, ele está te revestindo, ele está te enchendo de graça. Receba a graça onde você está sentado aí agora. Vai, vai, abre a tua boca para dizer alguma coisa para ele. Vai, agradece a ele pela graça, adora ele, glorifica ele, exalta ele. Oh, a graça de Deus está te envolvendo aqui essa noite. A graça de Deus está te fortalecendo aqui essa noite. A graça de Deus está te revestindo aqui essa noite. Há uma nuvem de glória no meio dessa igreja. Há uma Eu vim liberar uma palavra de Deus aqui essa noite. Esse espinho não vai te matar, esse espinho não vai te parar, porque a graça de Deus está. Você pode dizer alguma coisa para ele aqui essa noite? Sinta a presença do Espírito Santo aí onde você está. Oh, aleluia. É maricomas. Eu vou te dar 3 minutos para adorar. Eu vou te dar 3 minutos para dizer alguma coisa para ele aqui essa noite. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Erebaca masuri minai. Erebaioti mikamasu yandarabaia. A graça te basta. A graça te basta. Eu estou dizendo para você: eu não vou tirar o espinho, mas vou te dar a graça.
graça. Eu não vou tirar o espinho, mas olha eu te dando graça. Eu não vou tirar o espinho, mas olha eu te dando graça. O apóstolo Paulo disse: eu mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Eu mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ele está dizendo: eu acho bom quando eu me sinto fraco, porque eu sei que sou dependente de alguém, porque sei que dependo de alguém, porque eu sei que tem alguém por trás de mim, por trás do Paulo que faz milagres extraordinários. Não sou eu, Paulo, que faço. Há um Deus, há um Espírito. Eu mais me glorio quando eu estou fraco. Paulo está dizendo: eu entendo que Cristo só se revela em mim, na minha fraqueza. Quando eu penso que sou alguma coisa, eu não sou nada. Quando eu penso que vou chegar em algum lugar sozinho, não sai nem do canto. Quando penso que vou subir, agora eu vou decolar, sozinho, não vai não. Mas quando eu penso que não vou conseguir, quando eu penso que não vou vencer, quando eu penso que não vou subir, quando eu penso que não vou crescer, quando eu penso que não vou sair do lugar, aí a graça de Deus vem e diz: olha para quem está do teu lado, diz para ele: por causa da graça, muita coisa boa vai acontecer na tua vida. Não, diga para ele: não é porque você merece, não. É por causa da graça. Não é porque você é bonito, não. É por causa da graça. Não é por causa da roupa que você está vestido, não. É por causa da graça. Olha o que Paulo vai dizer. Portanto, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Paulo está dizendo que tudo é válido por Cristo. Tudo, tudo. Eu acho bom quando estão falando mal de mim. Às vezes o povo está falando mal de vocês e eu não vou mais para a igreja. Eu estou triste, estou desanimado, olharam para mim de cara feia. E olha o que Paulo está dizendo, dando um exemplo para nós. Eu acho bom quando estão me perseguindo. Eu acho bom quando estão falando mal de mim. Eu acho bom quando estão querendo me derrubar. Eu acho bom quando estão querendo colocar para trás. Porque a graça de Deus está sobre a minha vida. E quando eu meditava nessa palavra para trazer aqui essa noite, Deus falou ao meu coração que a graça não é porta de acesso para o pecado. Graça é porta de acesso para pecador arrependido. Você não entendeu? Eu vou repetir. Graça não é porta de acesso para o pecado. Graça é porta de acesso para pecador arrependido. Se tem pecador arrependido aqui, tem graça. Se tem pecador arrependido aqui, tem graça. Aqui está o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o segundo?
Se tem pecador arrependido, aqui tem graça. Se você veio para cá dizendo: olha, eu vou depender da graça, porque eu posso fazer tudo que quero, do jeito que eu quero, por causa da graça, está no lugar errado. Mas você veio aqui para dizer: eu sou pecador, mas estou arrependido. A graça te alcançou essa noite aqui. A graça te abraçou hoje aqui. E a graça vai te levar em lugares inimagináveis. A graça vai fazer na tua vida coisas extraordinárias. A graça que te alcança aqui essa noite vai visitar os teus e a tua família. A graça que te alcançou aqui essa noite vai visitar toda a tua família, toda a tua vizinhança, toda a tua parentela. Você recebe essa palavra, glorifique a Deus. Olha para o teu irmão, diga para ele: graça não é porta de acesso para o pecado, mas é porta de acesso para pecador arrependido. Quando Paulo entendeu que a graça de Deus era suficiente, quando Paulo entendeu que a graça de Deus era o suficiente para tudo que ele precisava na vida dele, nunca mais ele orou a Deus dizendo: tira o espinho. Deus não ia tirar. Talvez o que você quisesse aqui essa noite era que Deus tirasse o espinho. Eu não sei o que te aflige. Eu não sei o que te fere. Eu não sei o que te machuca. Não sei o que te fez chegar aqui com a alma abatida, com a alma chorando. Deus conhece o teu íntimo mais do que você mesmo. Você chegou aqui hoje com vontade de parar. Você chegou aqui hoje com vontade de desistir. Chegou com vontade de falar com o pastor Rogério: pastor, eu não vou mais para a igreja. Eu não vou vir mais para cá, me tira do conjunto. Me deixa no banco, sentado lá na última cadeira. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer: a minha graça é suficiente para você. Fica de pé, por favor. Com permissão do pastor. Coloca a mão sobre o teu coração. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo do Senhor. A tua palavra fala conosco essa noite. E talvez a tua palavra encontre pessoas aqui como Paulo, orando e pedindo ao Senhor para arrancar o espinho, para tirar o espinho, porque o espinho tem ferido, o espinho tem machucado, o espinho tem entristecido a alma desse homem e a alma dessa mulher. Mas como o Senhor falou para Paulo, o Senhor está falando para a igreja esta noite: a minha graça te basta. Senhor, ouve a oração desse humilde pequeno servo que aqui fala. Por bondade infinita, misericórdia e graça, abraça a tua noiva aqui essa noite. Abraça a alma deste homem, abraça a alma desta mulher. Faz nessa noite, Senhor, nós nadarmos e flutuarmos na graça. Senhor, começa a fortalecer ele agora. Começa a revestir ela agora. Aonde esta mulher estiver agora, Senhor, abraça ela com a graça. Espírito Santo de Deus, podes ir aí aonde eu não posso ir. Podes fazer o que eu não posso fazer. Senhor Jesus, faz em nós como te apraz. E eu te peço aqui essa noite, abraça esse homem. Abraça essa mulher.
Abraça esse homem, abraça essa mulher, renova o espírito dela, renova o espírito dele, dá força, Senhor, reveste. Talvez ela estivesse esperando uma palavra que virasse, uma palavra que quebrasse tudo, mas a palavra hoje é para a alma dela, a palavra hoje é para a alma dele. Sara, nessa noite, os ferimentos que existem na alma, por causa das palavras, por causa das coisas que disseram. Só o Senhor conhece os ferimentos que existem na alma e no coração desse homem e dessa mulher. Coisas que ela e ele não revelou para ninguém, mas o Senhor conhece. Abraça esse homem, abraça essa mulher. Sinta o abraço do Espírito Santo esta noite aí onde você está. Peça para o Espírito Santo abraçar a tua alma essa noite. Peça para o Espírito Santo abraçar o seu coração essa noite. Peça para o Espírito Santo renovar a tua alma esta noite. A palavra de Deus para você essa noite é: o que eu tenho para você é para muitos dias. O que eu tenho para você é para muitos dias. A graça que eu estou derramando sobre a tua vida hoje vai te fazer caminhar por muitos dias. Você não vai parar, você não vai ficar prostrado, porque eu te chamei, eu te escolhi e te digo: você não pode valer nada para o homem, mas para mim você é um vaso escolhido. Olha para o teu irmão e diz para ele: ei, você não vai parar. Tem muito caminho para você andar. Deus marcou um encontro contigo hoje para dizer para você: a minha graça, diga para ele, a minha graça te basta. Mas só diga para ele: a minha graça te basta. 1, 2, 3, a minha graça. Olha para ele com um olhar de profeta e diga para ele: você vai sair daqui hoje mais forte do que você imagina. Você recebe essa palavra? Glorifique e aplaude o nome do Senhor. Pastor, muito obrigado pela oportunidade.